Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, ao celebrarmos esse Pentecostes, eu quero agradecer muito a oportunidade ao Monsenhor Jonas, eu dizia em particular, de me acolher e abrir espaço para fazer essas experiências tão gratificantes no meu sacerdócio. Me sinto muito bem acolhido na Canção Nova cada vez. E como é bom a gente sonhar juntos e perceber que não somos loucos sozinhos por Jesus. Há mais loucos como nós, apaixonados por Jesus. Eu agradeço ao Gilberto, que Gilberto tem sido um amigo muito grande em todos os sentidos. Amigo e abrindo sempre o coração para fazermos experiência juntos. Eu gostaria de começar com um texto e sugiro para vocês, me desculpe se às vezes vocês me verem me bater com a Bíblia, é uma questão de visão, realmente, literalmente visão. Eu tenho 7 graus e estou no banco para fazer transplante de córnea. Então eu tento, na medida do possível, as minhas letras, eu pego a Bíblia e aumento. Hoje diminuiu. Eu quero citar Atos dos Apóstolos, capítulo 2, para começar a nossa reflexão, versículo 46. Para entendermos o contexto, que toda a Bíblia sem contexto é altamente perigosa. Toda a lei da pinça faz da palavra de Deus um grande perigo e uma grande arma para o inimigo. O contexto é fundamental. E o contexto aqui nós estamos tendo é o contexto de Pentecostes. Já passaram pelo Pentecostes. Nós sabemos que nos Atos Apóstolos não é um Pentecostes especificamente, são vários momentos. E é impressionante você perceber que a ação do Espírito, às vezes nós dizemos que o Espírito é a alma e o motor da igreja. Falta um elemento. O Espírito Santo é a alma e o motor, mas principalmente o Criador da igreja. E como Criador da igreja, Ele é altamente responsável. É importante nós termos a noção de contexto, que o Pai desejou que o Espírito Santo se manifestasse na encarnação do Verbo. O Pai quis que o Espírito Santo sempre, desde a criação, pairava, faça-se a luz, o Filho e o Espírito estava. Mas Ele quis de forma muito particular, até muito maior que nos profetas, que o Espírito Santo se fizesse presente no Verbo encarnado na Anunciação. E é vontade do Pai que o Espírito Santo agisse na eficácia, na edificação, no esclarecimento, na missão da igreja a partir de seu Filho Jesus Cristo. Então esse Espírito Santo no Pentecostes é vontade do Pai para garantir a missão do Filho. É fundamental entendermos esse ponto de vista, porque o encontro com Jesus é o encontro necessariamente num batismo no Espírito Santo. Não tem como você encontrar Jesus sem experimentar o Espírito Santo. Não há Jesus sem o Espírito. Não há cristianismo sem o Espírito. O Espírito Santo não está mais entre nós, mas o Pentecostes traz uma novidade. Ele está em nós. Jesus nos dá essa garantia. Jesus, o Espírito Santo, é a plenitude, o paráclito, o defensor. E é impressionante nós compreendermos aquilo que Jesus disse: o paráclito vos será enviado, porque muitas coisas vocês não conseguem compreender hoje. Eu tenho muitas coisas a vos dizer,
mas vocês não conseguirão. Por isso o Espírito Santo, aquele que vem para defender, mas também vem para esclarecer, muitas coisas serão reveladas. E o texto que eu dizia, assim nos fala: unidos de coração, frequentavam todos os dias o templo, partiam o pão nas casas, tomavam a comida com alegria e singeleza no coração, louvando a Deus, cativando a simpatia do povo. E o Senhor cada dia lhes ajudava para que outros encontrassem o caminho da salvação. Repito, tomem esse texto de novo, anotem, porque qualquer e todo Pentecostes, ele tem que agir, ele tem que comprometer, ele tem que provocar mudança em mim e a partir de mim, naqueles que se aproximam. Repito, unidos de coração, pós-Pentecostes, tinham passado pela efusão do Espírito Santo, tinham sentido a presença, tinham ido com Maria ao cenáculo. O que resultou disso? Nós vamos falar da pregação. Mas algo aconteceu, eles eram unidos em coração, frequentemente, todos os dias, estavam no templo, partindo o pão nas casas, tomavam a comida com alegria, singeleza de coração, louvando a Deus, cativando a simpatia de todo o povo. E o Senhor cada dia lhes ajudava, lhes ajuntava outros que estavam no caminho da salvação. Para mim, aqui é fundamental compreender que alguma coisa foi muito forte na vida dos apóstolos. Toda vez que chega o tempo pascal, todo tempo pascal, de um jeito ou do outro, aquela pergunta que todo ano me é repetida e se torna até cansativa. A pergunta: me dê provas. Eu acho muito interessante. Me dê provas, Padre, de que Jesus ressuscitou. É algo impressionante. Se não é na catequese, agora me deu uma vontade muito grande de pregar retiro, e no último mês acabei pregando 3 retiros. Abri um retiro para 3.000 pessoas, de repente foram 5, 7 mil inscritos, casais, e haja cadeira, e haja banheiro químico que não estava programado, e pedindo: Senhor, providencie comida. Não sei se alguém daqui fez, mas fizeram. E foi assim, que não falte comida, que não falte dogão, que não falte hambúrguer, que não tinha condições. Aí alguém me disse: o senhor é mais louco em Deus do que tem juízo de fazer um evento desse. Mas eu acredito naquilo que o Papa Bento XVI, hoje emérito, diz: só ficará um critério, só nesse critério do novo milênio, os católicos caminham para a minoridade, e só restará quem for realmente apaixonado por Deus. E eu quero que você também seja alguém extremamente apaixonado por Cristo. Essa paixão faz às vezes a gente fazer loucura. E essa loucura que os apóstolos viveram. Eu quero que você perceba que aquela pergunta que me foi feita me deu uma prova científica, histórica, todos nós sabemos que não tem. E não vamos ficar procurando. Mas o que aconteceu na vida dos apóstolos? O que aconteceu com Pedro? O que aconteceu com João? O que aconteceu com Tiago? Na madrugada da ressurreição e na efusão do Espírito Santo, foi que provocou nesses homens uma transformação tão radical, que os fez nunca mais ser os mesmos. Mas o que é importante não é na vida pessoal. Eles glorificavam a Deus. É impressionante você perceber um Pedro, que todo mundo acha engraçado, mas ele foi preso. Que trabalho ele teve? Estava preso, e o texto diz: ele dormia. Eu fico impressionado. Há quem pense que Pedro era um inconsequente, mas quando ele foi libertado das cadeias, ele estava dormindo.
Significa o que ele confiava, segundo, para mostrar que a ação é de Jesus Cristo, é de Deus. Tanto que quando ele passou todos os portões, a sensação é de que ele não sabia o que estava acontecendo. Você percebe que na vida de Pedro, na nossa vida, e a vida de quem vive na graça da ressurreição do Espírito Santo, é na verdade uma confiança extremada, é uma confiança total, é uma confiança que nos falta, a ousadia. Eles glorificavam a Deus, eles se mantinham unidos em oração, eles iam ao templo todos os dias. O Espírito Santo em nós estamos aqui nessa experiência maravilhosa do Espírito Santo, para quê? Para termos uma vida mais adequada, mais coerente, mais santificada em Deus. Para que ao voltarmos no meu ministério sacerdotal, no seu trabalho de líder, no seu trabalho de liderança na sua comunidade, nós sejamos mais árduos e comprometidos com quem? Com Jesus Cristo. Portanto, um dos primeiros efeitos, sem dúvida, o discurso maravilhoso de Pedro. Mas, evidentemente, eram pessoas que, encontrando e batizadas do Espírito Santo, voltaram a uma vida de profunda oração. Aquele Pedro, aquele famoso Pedro, que largou de ser pescador de homens e voltou a ser pescador de peixes, no Pentecostes, era um homem assíduo no templo. E o que é impressionante, por isso eu começo com esse texto, é que eles agregavam, eles juntavam, eles eram simpáticos, não simpatia no sentido negativo da palavra, porque simpatia, ninguém é chamado a ser mister simpatia, nós somos chamados a ser coerentes com o Evangelho, e às vezes a coerência nos causa inimizades, a coerência nos faz ser mal vistos, mas aqui simpatia no sentido de agregar, de trazer novos convertidos, de trazer de novo num só coração o rebanho disperso de Jesus Cristo, disperso como os discípulos de Emaús, frustrados, desanimados. Eu começo com essa reflexão, porque a partir disso nós devíamos nos perguntar, falando de uma situação bastante constrangedora, que se chama as nossas estatísticas, que chama-se fazer uma análise, um mapa dos católicos no mundo. É impressionante que todos os anos, numa determinada data, não sei se vocês sabem, tem um Instituto do Vaticano, que chega ao Santo Padre, o Papa, foi Papa Bento XVI, Papa Francisco, e apresenta o número de católicos no mundo. Ele faz questão de saber o progresso, o regresso, as desistências, os países. Isso não é para nos amedrontar, não estamos aqui para fazer uma cruzada santa, mas a grande pergunta é que nós falamos aí, a igreja está em crise. Os seminários aumentam na vida secular, na diocesana, diminuem na vida religiosa. Mas a pergunta que nós deveríamos nos fazer, então, onde está o Espírito Santo em nós? Será que nós estamos vivendo o Espírito, se ao invés de nós agregarmos, de trazermos para o rebanho de Jesus Cristo, nós estamos espantando? Eu fico perguntando, porque Paulo, os apóstolos, fizeram uma pregação de 3 minutos, 3.000 pessoas. Eu fiquei pensando, 1 minuto, 1.000 pessoas convertidas ao cristianismo. Às vezes, com 1 minuto, nós espantamos 5.000. As nossas comunidades, as nossas paróquias, acaba afugentando. Pois bem,
Se é assim, como fica aquela questão fundamental, a meu ver, que Jesus disse: eu sou o bom pastor. João 10. Eu conheço as minhas ovelhas e as ovelhas me conhecem. Então, que agentes do Espírito Santo nós estamos sendo? Que ação o Espírito Santo está tendo em mim e em você, que nós não conseguimos trazer, arrebanhar, e como diz o texto, trazer para o rebanho, para a ação em Deus. Porque nós esquecemos algumas coisas fundamentais. Eu ia ler alguns textos aqui, mas ela já começa a mostrar o tempo e começa a me dar desespero. Mas eu vou citar ao menos. Efésios capítulo 13. Eu vou citar, se eu não for ipsis literis o texto, eu vou no sentido maior. Efésios fala da maturidade, de nós termos paciência, de nós termos essa paciência com aqueles que estão na caminhada, com nossos irmãos. Lembrando que um pé de fruta, nenhum amadurece no mesmo dia. Há quem fica de vez, há quem amadurece mais cedo. Nós não temos essa paciência. E eu quero falar aqui, agentes do Espírito Santo no pastoreio do rebanho de Jesus Cristo. Essa é a mensagem. Pedro era pastor. Os apóstolos foram tocados no Espírito Santo e tinham uma grande missão, e conseguiram. Traziam. Nós, por que não conseguimos esse feito? Porque nós só temos um caminho: voltar ao cenáculo. Alguém esses dias me perguntava por que nos grupos de oração. Eu falava que o ano passado me deu esse encontro aqui me provocou muito. Eu fui para casa e estabeleci como meta, além de toda a missa diária, de fazer um dia na minha paróquia, fora da igreja, para o bispo não me cobrar nada, que diz que igreja não é lá para lugar para fazer grupo de oração. Alguns bispos dizem, eu respeito. Faço no salão paroquial um grupo de oração toda semana para que eu reze. Um grupo de oração onde eu provoquei, e é fruto do Espírito Santo do ano passado. Toda quarta-feira, das 7h30 às 9h. Expõe-se o Santíssimo, dou a bênção e fazemos o nosso grupo de oração. Falta lugar. Agora começaram com uma história de senha, porque só cabe 500 pessoas. Não, mas não quero fazer para os outros. Às vezes, e quantas vezes eu convido pessoas para virem pregar, e eu me sento para ouvir, porque eu sinto necessidade. Sinto sede de Deus. Nesse contexto, porque é muito difícil você todos os dias estar no rádio das 10 às 11, é uma coleira. Deu 9h45, onde eu estiver, largando para ir fazer programa. É todo dia você gravar programa de televisão 15 minutos e por semana 1 hora. Se você não se abastece, você fica vazio. E você acaba sendo um ótimo profissional de televisão, de comunicação, um ótimo profissional do religioso. Mas perde a unção. Perde o fundamental, o que é de Deus. E essa foi uma decisão minha, que eu tomei naquela vigília, descendo com a vela. Foi naquele dia que eu falei, não, eu preciso criar um momento onde eu vou sentar, ouvir e rezar. Não dar, mas receber. Nesse sentido, eu quero lembrar que Jesus quer e nos questiona seriamente que nós, como agentes do Espírito Santo, no pastoreio, Ele é o pastor. Lembremos, eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. Ele disse, eu sou o bom pastor. Tanto que se você olhar nos Salmos, nós rezamos o Salmo, e quem está no rádio reza comigo, quem aqui escuta o rádio? Ali, ó. Sabe que nós... Foi isso aí. 1.300 emissoras. Eu faço a Lexio Divina. Quantas vezes eu falo no Antigo Testamento?
o pastor, o pastoreio, que começa lá em Javé, Javé o pastor de Israel, só podia culminar naquela afirmação de Jesus: eu sou o bom pastor. E Jesus disse: sejam meus imitadores. Então, se queremos uma igreja melhor, se queremos uma paróquia, agora no encontro de Aparecida foi comunidade entre comunidades, o cardeal poderia ter dito, eu acabei indo um dia lá para resolver uma questão, e eu via todos os bispos falando disso, o grande apelo renovação paroquial. Nós temos que voltar a ser agentes do Espírito Santo nas nossas comunidades, na nossa família, no modelo Jesus o bom pastor. Eu canso de ver bispos, eu tenho ido em algumas ordenações, ido por consideração, ido para ser parte do meu irmão. Ele está se ordenando, eu vou lá dar um apoio, vou lá beijar a mão, que diz que é coisa sem sentido, eu acho bonito, e tem muita teologia nisso, você beijar a mão do neo-sacerdote e dizer que Deus me abençoe através das tuas mãos ungidas. E eu vejo quase todos os bispos pregando: você tem um modelo, é o pastoreio, você tem que seguir Jesus, o bom pastor. A maioria das ordenações é esta, mas isso também não é para o povo. Será que nós não estamos mais como os lobos chacais, querendo devorar? Nós não estamos mais do outro lado, afugentando? Primeiro, o agente no Espírito Santo, que age no Cristo bom pastor, ele tem que prover. A provisão é fundamental. O povo está precisando de provisões. Não obstante, não tirando a questão econômica, não tirando a questão do desemprego, não desmerecendo a questão da violência. Mas eu não sei se a maior provisão é você prover a pessoa de segurança, de modelos positivos, de exemplos. Nós estamos tão perto de celebrar alguns santos, como Santo Antônio de Pádua. Existem algumas maneiras de pregar, com as palavras e com mais eficácia no testemunho. E é aqui que nós estamos pecando. Porque nós não estamos provendo as pessoas que estão perto de nós com um bom testemunho de vida. Eles olham para nós, ou olham para quem se diz religioso, para quem se diz comprometido, que se diz batizado no Espírito Santo, que se diz envolvido nas causas de Deus, e falam: aquilo eu não quero ser. Nesse contexto, nós deveríamos lembrar aquele texto, 1 Pedro, capítulo 5, 34. Não sejam como dominadores dos que lhe foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Eita, olha Pedro dando um tapa na nossa cara. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 34. Não hajam como dominadores dos que lhe foram confiados, mas como exemplo para o rebanho. Às vezes nós queremos dominar a briga dos nossos conflitos, a briga dos nossos, quem manda mais, quem obedece mais, quem é mais importante. Lembrando que não é assim que Jesus disse, o pastor disse: eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Cuidado, a forma como nós pastoreamos, aqui todos nós somos pastores, pastores ordenados, pastores pelo batismo, tanto que na hora do batismo, não esqueça que a segunda unção, a primeira é no peito, que o Cristo esteja em tua vida como este óleo no teu peito. O segundo, Jesus te chama a ser profeta, sacerdote e rei, é um pastoreio. Mas o que está errado? Nós não estamos no Espírito Santo? Ou nós não entendemos o modelo que é Jesus pastor? Quem encontrou o Espírito só pode agir a exemplo de Jesus Cristo, o pastor. E nesse aspecto, nós estamos longe. Nós precisamos ter mais paciência. Nós não estamos lidando com pessoas que são empregados, que se a pessoa não rendeu o suficiente, eu posso mandar embora.
As nossas comunidades não são pessoas que vão marcar ponto e ganham por relógio, e de repente, se elas nos frustram, elas não leem da minha cartilha, não faz o que o dirigente quer, você não me serve. Nós estamos falando de pessoas que estão buscando Jesus, às vezes imaturas. Aonde que fica a maturidade de Efésios? Até que todos sejam maduros na fé. Se eu me acho maduro, eu esperei o outro chegar à maturidade, eu estou ajudando o outro, orientando. A segunda dimensão do pastoreio, um é prover, o outro é orientar. O pastor orienta. As nossas comunidades têm que orientar. O nosso discipulado, se nos achamos no Espírito Santo, nós temos que orientar. Agora, dia 16 de abril, o Papa Francisco foi muito feliz em dizer: existem teólogos, ideólogos sem esperança, moralistas sem bondade, e a beleza distorcida. No dia 17 de abril deste ano, Papa Francisco tem coragem de dizer: o Espírito Santo incomoda a igreja. Parece-me que seria melhor domesticar o Espírito para nos incomodarmos menos. Frase dele. De um Papa que está há poucos dias, tem coragem de falar coisas tão bonitas. Nós estamos com uma teologia onde não existe mais essa unção, uma teologia que está desligada. Nós estamos numa moral sem bondade, sem misericórdia. Nós estamos equivocados em quem servimos e o que pregamos. Volto ao texto de Pedro: não hajam como dominadores. Se nós agimos no Espírito Santo, se nós voltarmos para as nossas comunidades, se nós fizermos uma experiência de Jesus, nós geramos em nós e no outro uma liderança a serviço. Eu vim para servir e não para ser servido. Eu gero no outro um amor de comprometimento. Nós não estamos comprometidos. O famoso vestir a camisa, nós vestimos a camisa de quem? Do padre A, do padre B, do padre C. Porque a minha paróquia é boa, as outras não prestam. A minha verdade é fundamental. A minha pastoral, olha a palavra, minha pastoral, meu padre, minha paróquia, meu movimento, está tudo errado. Não é por acaso que dons e carismas, que nós deveríamos rezar mais, dai-nos, Senhor, dons e carismas no Espírito Santo para edificação da igreja e do próximo, e não para a nossa satisfação do ego. Se nós estamos aqui em Jerusalém pedindo o Espírito Santo, só tem uma razão: estar a serviço da igreja e edificação do outro. Isso é pastoreio. Isso é ação do Espírito Santo. Do contrário, isso aqui vira um turismo. Eu tenho pavor, desculpa a obra de Maria, eu não gosto da palavra turismo religioso. Vá para o inferno com o turismo religioso. Peregrinação. Tem um monte de gente que vai fazer turismo. Agora, vamos fazer turismo. Está dando dinheiro para vir para a Terra Santa. Não estou dizendo a obra de Maria, mas a maioria das agências descobriram o filão. Vou levar os católicos para Jerusalém. 5 estrelas. Peregrinar, que nada. Ar-condicionado do bom e do melhor, hotel 5 estrelas, e vai lá. Aqui que Jesus... pode ser, aqui não é, a história não diz a verdade. Pode ser aqui como não pode ser, mas tanto faz, você está na Terra Santa. Gente, onde que está o espírito de peregrino? Não faz muito tempo que
eu fui a Aparecida, e conversando com o padre lá de Aparecida, dizendo que o maior problema é que os peregrinos estão chegando com cheiro de cerveja. Peregrino? Com o frigobar cheio no ônibus? Isso é turismo puro. Isso é uma extorsão de dinheiro em nome de Deus. Ganhar a confiança, dar a vida, porque isso gera, se você faz realmente um momento em Deus, se você realmente quer a edificação da igreja, o Espírito Santo deveria gerar pessoas não egoístas, pessoas comprometidas, cristãos comprometidos. O porta fidei, de novo, voltamos. Eu acredito que a mudança do Papa prejudicou um pouco o ano da fé, no bom sentido. Agora, lembremos que o ano da fé é contextual. A nova evangelização é muito maior. Prejudicou porque na mudança de Bento XVI para Francisco, os motores precisavam ser reaquecidos. Termina o ano da fé, mas não termina a nova evangelização, a grande proposta. Não é uma reevangelização, porque se for uma reevangelização, nós vamos errar nas mesmas coisas. É uma nova. Isso, essa nova evangelização, só quem pode dar é o Espírito Santo de Deus. Porque os nossos métodos estão caducados. Os nossos métodos não foram eficientes. Se fossem eficientes, não estava essa debandagem. Se os nossos métodos são os certos, porque aonde estão os filhos e os netos? Aonde que está essa nova geração que não foram nem batizados, e batizados a maioria não são crismados? Eu fiz um levantamento, porque além de dar na mídia, a minha paróquia me exigiu fazer uma análise, e eu fiz questão de fazer as missões populares. A maioria é batizado, mas pouquíssimos são confirmados. Significa não receber o Espírito Santo. Se acreditamos que a crisma é o Espírito Santo. Então compreende que essa nova evangelização teria que nos fazer rever muitas coisas. E isso não termina com o ano da fé agora. A nova evangelização que necessariamente nos faz agentes do Espírito Santo no pastoreio do bom pastor. Eu sou chamado a pastorear. Um pastoreio que me leva a pensar que Jesus tomou iniciativas. Cuidado, às vezes nós pastoreamos grupinhos. Impressionante que Jesus chamou clérigos para segui-lo? Não. Fariseus? Não. Escribas? Não. Com todo respeito aos apóstolos, uns toscos, pescadores, homens a serem lapidados, mas louvado seja Deus, que foram homens, que tinham uma cooperativa, que Jesus acabou com a cooperativa dos coitados, pegou o braço direito e levou embora. Você imagina? Pegou 3 irmãos, vamos, acabou. Afundou o negócio do pobre. Mas ele mostrou que é mais fácil você, e devemos trabalhar com pessoas que têm docilidade. Que às vezes pessoas que estão fora da igreja estão menos viciadas no nosso meio, e temos que convidar mais. Às vezes nós ficamos, eu vejo, você acaba fazendo um jogo de xadrez. As nossas igrejas é um jogo de xadrez. Agora você deixa de ser bispo, no bom sentido, não bispo mitra. O jogo de xadrez. Agora você é coordenador disso. Fica um tempo fora, você é coordenador, volta. E não muda. Não areja. Vai ficando asfixiado. Enquanto que nós deveríamos, nas nossas paróquias, eu digo para as lideranças, anda na igreja. Se você vê uma pessoa 3 vezes na igreja, diga, escuta, você não quer trabalhar? Mas eu não sei da vida dele. Tem gente que quer ser mais católico que o próprio Papa. Esses dias eu fui numa reunião, onde os padres, reunião do padre do setor, estão assistindo pela Canção Nova, e eu comecei a questionar seriamente, começaram a inventar leis, porque não pode fazer leitura quem está na segunda união. Eu falei, me mostra, pelo amor de Deus.
Me mostra onde que está isso. Eu comecei a questionar, porque não pode isso. Eu falei, onde que está escrito? Na Sagrada Escritura, no direito canônico. Não tem. Eu falei, então não inventa moda. Não seja um obstáculo para a graça de Deus. Não dá. É claro que quando você toma essa postura, você não agrada. Mas na reunião do clero, às vezes você tem que questionar, e às vezes na sua comunidade também, porque porque isso não pode. Se pergunta, não pode mesmo? Ou isso é fruto do meu próprio farisaísmo? Será que Jesus, como pastor, não acolheria? Eu fico perguntando, muitas e muitas vezes eu me pergunto, Jesus andando com as prostitutas, com os pecadores, e eu me pergunto, na minha realidade, como eu sou medíocre, se eu teria coragem, eu, Padre Reginaldo Manzotti, de andar com as prostitutas, com os pecadores, se eu não estaria mais preocupado com o que os outros pensariam de mim, do que com o anúncio do Evangelho. Eu sou covarde. Eu me sinto covarde, porque eu não me sinto livre o suficiente de me deixar tocar por aquela mulher pecadora que foi lavar os pés de Jesus. Eu não me sinto. Eu estou muito mais preocupado, e tem que passar por essa conversão, porque isso não está agregando, gente. Isso não está levando à conversão. Nós, na nossa forma de agir, na nossa forma de viver, está afugentando. Nós estamos criando lideranças egocêntricas, egoístas, que fazem do sua tarefa, que não é missão, um trampolim. Trampolim para subir. Porque quem age no Espírito Santo, quem vive como agente do Espírito Santo, no pastoreio de Jesus, ele não faz tarefas, ele não cumpre tarefas, ele não vê aquilo que ele exerce, proclamar a palavra, cantar. Ele não faz o seu ministro extraordinário da Eucaristia, ele não faz do sua pastoral uma tarefa, ele faz uma missão, e faz toda a diferença. Porque tarefa é coisa para funcionário. Eu já não vos chamo servos, mas eu vos chamo de amigos. E quem é amigo não é empregado, é que compartilha a missão. Os apóstolos, Jesus inaugurou um conceito que hoje é famoso: trabalhador full time. É novo, é bonito, né? Chique. Jesus fez isso. Ele convidou Pedro a ficar 24 horas a serviço dele. Ele era egoísta. Ele era ciumento. Jesus era ciumento no sentido da palavra. Eu te quero todo. Todo. Deus me quer todo. Deus me quer por completo, hora extra, é. Deus me quer por tudo. Nós estamos vivendo uma situação complicada. Aquilo, eu tenho que ir na missa, então eu sou católico de final de semana. Então eu bati o dedo lá, papei hóstia, desculpe o termo, botei o dedo, está resolvido. Botou o carimbo na catequese, fez catequese. Por amor de Deus, gente. Nós estamos caindo no ridículo. Enquanto não fizermos essa entrega, essa doação completa, essa entrega, esse comprometimento, não existe outra palavra a não ser comprometimento com Jesus e com o seu Evangelho. Então, não existe apaixonados por Jesus. Santa Catarina de Sena nos falava algo: aquilo que você não compreende, invoque o Espírito Santo. Aquilo que você não compreende, invoque. Sempre e constantemente. Uma hora você vai compreender os desígnios de Deus na sua vida. Nós às vezes não queremos entender. Eu acho muito bonito se dizer: o Senhor é meu pastor. É um salmo que, se você reza, às vezes eu vou fazer encomendação, que eu olho, tem um evangélico, olho, tem um que não sei se é
tico-tico no fubá, não sei que religião é. Eu puxo, o Senhor é meu pastor, todo mundo reza. Puxa o Pai Nosso, resolveu. Fez o sinal da cruz, já começa a fusquinha. Reza a Ave Maria, já começa a debandar. Mas esse, o Senhor é meu pastor, parece que é meio unânime. O 23 e também o 90. Tu que habita sob a proteção do El Shaddai, tá bom. É bonito dizer, o Senhor é meu pastor. Mas a maioria daqueles que dizem, o Senhor é meu pastor, não se deixa apacentar. O Senhor é meu pastor, mas não me apacente. Eu cuido da minha vida, você cuida da sua. Para sermos agentes do Espírito Santo, eu não sei se felizmente ou infelizmente, o Papa proclamou lá atrás, os destinatários, os protagonistas da nova evangelização são os leigos. Ótimo, parabéns, Santo Padre. Mas vocês se sentem preparados? E nós, às vezes, estamos lhes provendo o necessário para serem protagonistas? Não. Falha nossa, mas falta de busca também de vocês. Falta de uma busca maior. Falta essa busca. Às vezes nós não oferecemos, porque aqui eu teria que me delongar, porque no Salmo 42, que eu me encanto com os salmos, falta-nos beber da fonte. Mas ao mesmo tempo, como protagonista da evangelização, você tem que ser um agente no pastoreio de Jesus. Necessariamente. É importante e fundamental lembrar que nós somos igreja. Karl Rahner, ele tem uma frase muito bonita, eu gosto. Ele diz, a igreja é uma mãe, idosa e cheia de rugas. Mas é minha mãe. E eu não gosto e não aceito que ninguém fale mal da minha mãe. É isso que nos falta. É essa sensibilidade. É idosa, é cheia de ruga, mas é minha mãe. E da minha mãe ninguém fale mal, porque eu a amo. Você entende que isso você não consegue em teoria, é só numa experiência. É aquela experiência profunda que te faz, que o Espírito Santo faz. Os apóstolos passaram pelos cenáculos, mas eles congregaram. As pregações, a vida, o ir ao templo era fundamental. Eu quero dizer um pouco mais. A vida sacramental nos falta. E aqui me perdoe uma autocrítica. Eu falava de orientação. Eu entendo que confissão poucas pessoas procuram. O Santo Padre pediu que os padres voltassem para o confessionário. Algo impressionante. Mandou os padres voltarem para o confessionário. E esses dias, uma pessoa me contou algo que eu fiquei pasmo. Numa conversa, numa direção, não confissão, ela me disse, eu não confesso mais. Eu perguntei por quê? Porque eu esperava da confissão uma experiência da misericórdia. E eu mal me ajoelhei, e o padre, eu te absolvo, isso não é pecado, Pai, Filho e Espírito Santo também. Papa Francisco talvez entrará para a história como Papa da Caridade. Eu não tenho, quero ler, estou ansioso, meu coração se abre para o novo Papa. Mas eu confesso que eu sou muito inclinado ao Bento XVI. Eu terminei a trilogia dele agora. Ele foi um Papa que ensinou, um Papa que questionou. Ele não era muito bom com a mídia. Ele não era muito simpático. Ele era um alemão. Eu fui criado num seminário de alemães. Todos os meus reitores foram alemães. Mas esse Papa ensinou muito. E uma das coisas que ele ensinou é que Deus
não olha tanto a fraqueza daqueles que chama, mas a fé que essa pessoa tem, o desejo de servir. Eu gostaria que nesse momento, pensando no bom pastor, pensando no Pedro que precisou fazer o processo de entender que ele era pastor. É bonito, isso aqui daria um retiro inteiro. De pensar em Pedro, que depois do cenáculo, ele conseguia com os apóstolos reunir multidões e converter multidões. Que nós, como agentes do Espírito, mas lembrando de um único modelo, Jesus bom pastor, sejamos coloquemos mais o exercício da compaixão. Termino como último detalhe. Jesus é um modelo de bom pastor que teve muita compaixão. Teve compaixão com os apóstolos, esperando que eles amadurecessem. Teve compaixão da samaritana. Teve compaixão daquele povo faminto. Às vezes, eu percebo que nós faltamos muito e pecamos muito na nossa compaixão. Nós não temos compaixão que agrega, que soma, que perdoa, que toma nos braços. Nós vivemos com os nossos bolsos cheios de pedra e o que é pior, no coração. E no momento de raiva, no momento de fúria, a gente joga aquilo que tem perto. Nas brigas de casais, se tiver 1 litro ou uma frigideira perto, é o que é mandado. Não é verdade? Se eu carrego pedra no coração e no bolso, o preconceito será a pedra que eu vou jogar. Se eu tiver sentimentos do bem, na hora da minha fúria, eu jogarei flores, virtudes e amor. Batiza-me, Senhor, no teu Espírito. E me permita terminar com essa música que eu acho fundamental. Quem quer ser agente do Espírito Santo? Quem quer agir como bom pastor? Fique em pé comigo e cante. Batiza-me, Senhor, com teu Espírito, pois minha alma sedenta está. Não estou sentindo firmeza. Batiza-me, Senhor, com teu Espírito, pois minha alma sedenta está. Vem, ó água viva. Vem, ó água viva, ó água pura, fecundar meu coração. Vem, ó água viva, ó água pura, transformar meu coração. Mais uma vez. Converta-me, Senhor. Converta-me, Senhor, com teu Espírito, pois minha alma sedenta está. Mais uma vez, converta-me, Senhor. Converta-me, Senhor, com teu Espírito, pois minha alma sedenta está. Eu gostaria que cada um nesse momento, a palavra foi converta-me. E aqui cada um, seja eu padre, 18 anos de padre, seja você há tantos anos na liderança, tivesse coragem de dizer: Senhor, vários Pentecostes eu já passei, mas eu preciso de mais um. Alguém me perguntava esses dias, por que às vezes vocês batem tanto na cura? Eu disse que às vezes a gente vai na presença do Santíssimo, ou num Pentecostes. Eu não diria, Deus pode curar de uma só vez. Deus pode tudo. Tudo. Mas eu acredito
que na maioria das vezes nós devemos sempre pedir a cura, porque nós saímos da presença de Deus um pouco menos doloridos, um pouco mais curados, porque a vida inteira é uma ação de Deus a nos curar antigas e novas feridas. Por isso que eu digo, nós já passamos por muito Pentecostes. Não peça mais um, que seja hoje. Que esse Pentecoste traga novas coisas, possa purificar daquilo que se juntou do ano passado para hoje, e possa trazer novos apelos no nosso coração. Principalmente, eu sou do meu Senhor, do meu Jesus, que é bom pastor. CançãoNovaPlay.com. Assine já!